Ter acesso hoje a opções que vão garantir sua segurança lá na frente. Impossível? A XP tem a maior plataforma com planos de previdência e os melhores seguros para você. E isso é só o começo. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e está começando mais um Tá Seguro, o podcast do Infomoney criado para traduzir o complexo universo dos seguros para você. Aqui a gente mostra como funcionam as coberturas de seguro para indivíduos e empresas de acordo com as mais diferentes situações. Pode rodar a vinheta. Bom, o Brasil está sendo muito impactado pelo fenômeno climático Laninha, né, que ele muda a ocorrência de chuvas nas diferentes regiões do país, ou seja, em alguns lugares chove mais, em alguns lugares chove menos, e isso acaba impactando o produtor rural, né? E também o consumidor, né, que lá na frente vai sentir no bolso o aumento do preço das frutas, das verduras. Esse é o tipo de situação que também impacta a exportação de grãos, ou seja, tem muito impacto na economia, né? O seguro rural é um tipo de instrumento que é usado para amenizar esse tipo de impacto e é o que a gente vai falar hoje aqui no programa. A gente vai explicar com os nossos especialistas e também com alguns convidados, né, que vão contar pra gente o que os produtores não podem deixar de contratar, como é que funciona de acordo com cada região do país, né, com o tipo de cultura. Enfim, tem muito papo pela frente. Fica aqui com a gente que agora eu vou apresentar quem está participando dessa conversa. Bom, pessoal, então eu estou aqui na mesa com os nossos especialistas, né? Temos aqui também alguns produtores que vão conversar com a gente sobre o seguro rural, mais especificamente o seguro agrícola. Então, eu vou começar apresentando a Kátia, que é, deixa eu pegar o nome dela aqui, é Kátia Rucco Riveles, superintendente de seguros rurais da Mafre, né, Kátia? Falei certo? Falou certinho. E obrigada, muito bom poder estar aqui hoje. Que legal. Temos também o Cláudio Brizolara, que é gerente do Departamento Econômico da FAESP, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, que está aqui para falar a gente um pouco do mercado como um todo, né, Cláudio? Tudo Exato. bom? Oi, Jamile. Obrigado pelo convite também, em nome da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. É um prazer estar aqui. Legal. E a gente tem também o Paulo Regis Correia, que é produtor rural e ex-coordenador de uma cooperativa agrícola. Né, Paulo, tudo bom? Você fala diretamente de Alegrete, né, do Rio Grande do Sul. Tava vendo aqui no bastidor o seu chimarrão, né? Tudo bem? Como é que tá por aí? Tá muito frio? Bom dia, Jamile. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Kátia. Hoje está 8 graus aqui, aproximadamente 8 a 10 graus agora. E começa agora a estação agora mais fria, né? É um prazer estar com vocês, gente, para essa troca de experiência e bastante aprendizado. Legal. Eu vou aproveitar então que você está falando, a gente falou um pouquinho do frio, Paulo, e vou pedir para você contar como é que tem sido a safra aí no Rio Grande do Sul, né? Que a gente sabe que vem de 2 anos com uma seca muito grande, né? E, enfim, a ideia é a gente falar um pouquinho aqui, queria que você contasse um pouco a sua experiência de como que tem sido esses extremos climáticos, né? Como que você tem sentido aí o impacto na região desses extremos, né? Ou muito frio intenso, ou a seca muito intensa. Conta um pouco pra gente. Bom, contextualizando, gente, eu fui diretor por 5 anos de uma cooperativa no centro, mais no centro e noroeste do estado. Eu representava aí em torno de 15 mil cooperados e nós juntamos a outra cooperativa. Então, fizemos um processo aqui de incorporação e aí nós atuamos nesse processo e daí a gente saiu fora num projeto piloto aí de governança e de gestão de seguros. Bom, eu tenho uma propriedade rural pequena aqui na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, trabalho com pecuária de corte, trabalho com semi-confinamento de gado e o que eu tenho visto no estado é assim, de muito tempo já, nós temos tido frustrações importantes. As 2 últimas safras de verão no Rio Grande do Sul, elas tiveram um déficit hídrico realmente importante e isso causou uma perda severa. Então, quando as commodities começaram, principalmente a safra de verão, com um preço importante, aí o soja batendo 180, 190, R$ 200, foi onde os produtores tiveram as maiores frustrações. Então, muito provavelmente essas safras tiveram um custo mais alto e tiveram uma produção menor. Então, realmente são 3 safras de verão com frustrações importantes. Isso, claro, tem levado bastante preocupação a todos. Só para quem não está familiarizado com o termo safra de verão, né? O que contempla essa safra de verão? Safra de verão no Rio Grande do Sul são praticamente soja, milho e mais na metade sul, fronteira oeste e campanha,
também Costa Doce, se produz muito arroz em áreas baixas. Então, praticamente 60%, 70% do arroz produzido no Brasil é no Rio Grande do Sul. É arroz irrigado. Entendi. E O quanto que... arroz, na verdade, teve pouco impacto, porque normalmente o arroz é irrigado e o produtor de arroz é um produtor que faz reservação de água. Ou ele já tem barragem ou ele utiliza de rios, mas ele já tem isso como cultural, né? Ele trabalha com o volume de lavoura baseado também no volume de água que ele tem reservado. Entendi. E nesse impacto, né, que a gente falou desses 2 últimos anos, dá para dizer quanto que impactou nessa produção de arroz, que é bastante grande, atende bastante, boa parte do Brasil, né? O arroz até não é tanto, porque o que acontece nas lavouras de arroz? Ou o produtor tem barragens com área reservada, ou ele utiliza água de rios, né? Normalmente, quando há algum processo de, digamos, de déficit hídrico no decorrer da lavoura, da formação da lavoura, o produtor já pode abortar a parte da lavoura que não vai ter água suficiente, que não choveu, não recompôs a água, ele já aborta a parte dessa lavoura, então ele deixa aquilo no risco e o restante ele conserva. Então eu diria para vocês, o arroz teve impacto, mas foi menor, porque você tem como programa planejamento. Então, eu não sei especificar a área toda que depende de arroz, mas ela não chega a ser tão representativa quanto as culturas de sequeiro, de soja e de milho, por exemplo. Entendi. E nesse, então, dá para a gente dizer o que você viu aí de impacto nessas outras culturas? Sim. A soja vem, esse ano especificamente, para a gente tratar com mais assertividade, o Rio Grande do Sul tinha uma expectativa aqui de colheita de 20 milhões e meio de toneladas de soja. Soja, que é a principal cultura, né? Nós devemos estar fechando agora 12 milhões e meio de toneladas. Então, aproximadamente 38%, 40% aproximado aí de perda de produção. Então, imagine o impacto disso no bolso do produtor, que já vem com renegociações de 2 safras frustradas, então essa seria a terceira com problemas de produtividade, e obviamente que a conta tem que ser paga, né? Essa conta, a CAT vem para salvar a nossa vida aí, né, CAT? Com seguro agrícola, isso é importante porque não é para ganhar dinheiro com seguro. Eu vejo que a roda precisa girar, precisa recompor os insumos, recompor os custos de produção, para que ele não saia da atividade. Porque lá no passado, assim, de 20 anos, um pouco mais, quando havia uma frustração, e frustração importante, muitas vezes demorava muito também para o governo tomar alguma atitude em termos de reconstituir o crédito daquele produtor. E muitas vezes o produtor saía da atividade, né? Óbvio que a gente não quer que aconteça isso. Então, por isso que eu vejo que, até numa questão de governança, como produtor rural e como empresário do ramo também de cooperativas, isso é necessário, precisa ter proteção das lavouras. Kátia, já que ele falou aqui de você, eu queria que você explicasse para a gente, então, como é que funciona um pouco essa contratação do seguro, né? A gente sabe que, de fato, o Rio Grande do Sul é o estado que mais contrata, né, o seguro rural, principalmente o agrícola, né? Queria que você explicasse um pouco para a gente o que você vê lá na carteira da Mafra, o que você vê no mercado, né? Como é que funciona essa contratação? O seguro, ele é um mitigador real de risco e ele vem cada vez mais tendo um papel fundamental no dia a dia do produtor. Atividade rural já é uma atividade de alto risco. Então, quando você pega o produtor rural, ele passa por riscos em todas as fases, do plantio até a venda da colheita dele. Então, quando você tem um mitigador, é importante que ele faça uso disso. Então, o que a gente vê que acontece frequentemente? É um efeito em cadeia. Então, quando existe uma região muito afetada por um evento climático, isso pode ser o estado ou até mesmo o município, o impacto ele não para só no produtor, ele gera um impacto em cadeia. Porque esse produtor que ele não consegue quitar os insumos dele, as dívidas dele, acaba gerando um efeito na economia da região. Então,
o que ele deixa de comprar no mercadinho, o que ele deixa de comprar na concessionária. Então, o seguro ele vem como mitigador de risco não só para o produtor, mas uma proteção da economia. O Brasil ele é um país rural, então quando a gente faz uso do seguro e faz uso de seguro de uma forma massiva, isso ajuda a proteger a economia como um todo. Então a gente vê ano a ano ainda o seguro crescendo, mas ainda não o produtor não vendo ele como essencial para a atividade. E é isso que a gente tenta, ano a ano, levar o conhecimento para o produtor. Muitas vezes, eles não conhecem o seguro. Então, eles saberem que existe e poderem contar com esse tipo de proteção é fundamental. Acho que Só para complementar, né, a Kátia, a gente tem a nossa cadeia produtiva, né, com a indústria de insumos, a produção rural, depois a agroindústria, né, que beneficia os produtos, o transporte, a comercialização. Então, quando a gente olha para toda essa cadeia, né, e analisa os riscos, a gente vai ver que o grande risco dessa cadeia como um todo é o risco que acontece dentro da porteira, né, o risco que o produtor rural está sujeito. Né? Por quê? Porque ele depende de fenômenos meteorológicos, né, são atividades biológicas, então ali a gente tem um risco considerável, né, que quando impacta o produtor acaba repercutindo na cadeia, né, para trás e para frente. Né? E como a Kátia disse, isso repercute em outros segmentos, né, inclusive nas cidades, no meio urbano. Se nós olharmos cidades no interior, na maioria dos estados, né, elas têm uma dependência da agropecuária enorme. Né? Às vezes mais de 50% do PIB da região, do município, vem da agropecuária. Então, quando a gente tem uma frustração, né, generalizada, como aqui o Paulo narrou, a gente tem impacto no varejo, enfim, na medicina, né, em todas as cadeias, né, todos os setores da economia. Então, proteger a agropecuária, né, acaba protegendo todo o agronegócio, né, e num sentido mais amplo até a sociedade ali que dessa atividade depende. E até o consumidor final, né, acaba impactando de alguma forma. Por exemplo, o que ele vai comprar, né, como diminuiu a quantidade, por exemplo, de arroz, de fruta, de verdura, acaba impactando no bolso, acaba saindo mais caro também? Sem dúvida, né? Quer dizer, a gente proteger essa cadeia toda, proteger o produtor rural, a gente vai estar trazendo mais estabilidade para o setor, né? E vai ter uma produção, né, mais, vamos dizer, equilibrada ao longo dos anos, né? Então, a gente tentar eliminar esses choques, né, que o risco climático traz, vai beneficiar o consumidor também, sem dúvida. E a questão das exportações, né? Porque a gente sabe que soja, milho é um tipo de produto muito exportado pelo Brasil, né? Como que esse tipo de perda impacta nas exportações, né? No país, na economia do país nesse sentido, com esse viés? O que acontece é que as empresas normalmente têm contratos antecipados de exportação, né? Então, quando a gente tem uma frustração de safra, assim, alguns contratos às vezes não são cumpridos, ou é preciso comprar o produto, né, de uma outra região que tem aquele produto para cumprir o contrato. Tá? Então, de uma certa maneira, isso acaba repercutindo, sim, né, nesses compromissos. Né? Agora, quando a gente tem uma produção menor, diminui a oferta, normalmente os preços sobem, né? Isso acaba compensando um pouco. No passado a gente tinha esse efeito de compensação maior, né? Isso até ajudava um pouco o produtor, porque se havia uma frustração de safra grande na soja no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, os preços acabavam subindo um pouco, né, e mitigavam um pouco desse efeito. Hoje a gente tem uma pulverização maior da produção, né, uma participação menor, por exemplo, do Rio Grande do Sul na produção de soja. Então o Rio Grande do Sul teve uma frustração aí de 8 milhões de toneladas, como o Paulo narrou, mas a produção no Centro-Oeste foi enorme, né? Nós estamos numa super safra, né? Então os preços inclusive caíram. Então no Rio Grande do Sul a gente tem o pior cenário do mundo, que é uma produção pequena, né, e preços também decadentes, né? A gente está num país continental, então o território é muito grande. Então o efeito climático ele é diferente de cada uma das regiões e os efeitos também de colheita, demanda, ele é diferente em cada uma das regiões. Não existe um cenário único para o Brasil. Existem vários cenários dentro do território nacional. A gente estava conversando antes, né, de gravar aqui, e você estava me falando muito da questão das fases, né, de como que
o produtor ele se prepara, ele tem se preparado, assim, vamos colocar dessa forma, com mais antecedência, tanto na contratação do crédito, quanto na contratação do seguro mesmo, né? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente, para quem não está familiarizado, né, com o setor, entender como é que funciona isso. E aí, se o Paulo quiser complementar também, contar o que ele vê entre, né, os produtores da região dele, por favor, gente, fiquem à vontade. Hoje, cada vez mais se antecipa, não só a contratação de seguro, mas também as liberações dos créditos. Então, o tipo de liberação de crédito a gente chama de pré-custeio, onde ele é liberado com bastante antecedência. Então, esse ano, em fevereiro, já existiu o pré-custeio para soja, por exemplo, que vai ser plantado em outubro, novembro. Então, é importante que quando há liberação do crédito, tenha também um produto de seguro disponível para o produtor, onde ele já consegue fazer não só o crédito, mas também o seguro. Então, cada vez mais esse calendário ele é antecipado. Estava até conversando com o Cláudio um pouquinho antes, a gente tinha 6, 7 anos atrás, a liberação de produtos mais ou menos em setembro, agosto, setembro. E agora cada vez mais se antecipa essa liberação de produto para também a gente conseguir acompanhar o produtor aonde é necessário que ele tenha disponibilidade do seguro. Como é que você vê aí, Paulo, essa programação do produtor? Segue mais ou menos essas datas que a Cláudia estava falando? Sim, sim. Aqui agora, por conta dessas frustrações, e por conta também do espaço temporal que as safras do Centro-Oeste elas acontecem um pouco antes da safra do Rio Grande do Sul, a gente tem tido aqui algumas dificuldades, né, e a Kátia pode confirmar isso. Por conta também do risco, né, de um risco pontual, um risco Estado do Rio Grande do Sul, talvez Mato Grosso do Sul também esteja nessa situação de mais vulnerabilidade nos últimos anos, acaba que as seguradoras, a Mafre deve ser um exemplo disso, elas também não vão com tanto apetite, porque é a questão da mitigação do risco. Áreas que estão lá com uma laninha prospectada, vamos ter de novo uma estiagem de verão. Vou investir mais ou vou investir menos? Eu acho que isso é um comportamento normal de negócio. Então, esse ano aqui, faltaram limites nas seguradoras para operar no Rio Grande do Sul. E só o Rio Grande do Sul, para ter uma noção, hoje não deve estar na casa dos 30% ainda de áreas seguradas. Olha o tamanho do espaço que tem para se fazer de negócios aqui. E não é só o desenho do negócio. O seguro agrícola, ao meu ver, porque eu já vi muitas famílias sendo desestruturadas por conta de patrimônios que não pagaram a conta por falta de seguro, por falta de segurança, por falta de mitigação do risco. E por conta disso também empresas e cooperativas acabaram ruindo, virando pó, porque os compromissos têm que serem pagos. Se a empresa, se a cerealista, se a cooperativa que fornece o crédito não tem esse crédito segurado com o cooperado, com o produtor, se há uma frustração, muito provavelmente ela vai ter problema. E aí, como falou o Cláudio muito bem, a questão dos contratos futuros. Tu faz uma venda futura, imagina sem produção. E é problema na certa. Então, o seguro, ele passa a ser, ao meu ver, de muito tempo já, isso olhando pelo lado do produtor, do lado da família, bem colocado por vocês, pelo Cláudio aí também, a questão das comunidades, toda a comunidade sofre se isso não está embutido. Então, eu vejo, e sofre a empresa também que forneceu crédito ou o banco, né? E não é um Proagro da vida que vai pagar a conta, gente. Proagro a gente sabe que não recompõe os insumos que a gente colocou. Então, qual que é o desenho? O desenho que, na gestão rural do produtor, é imprescindível que haja também o seguro agrícola como um custo já a ser absorvido pela lavoura. Imagina, eu acompanhei várias famílias que tiveram que vender propriedades por conta de uma frustração de um ano. Óbvio que o valor do investimento por hectare é muito alto, e uma vez que eu não tenho proteção disso, eu simplesmente rasgo o dinheiro e eu tenho um custo ainda, porque eu tenho toda a manutenção da minha família. Isso não acontece. E aí, por conta disso, o crédito também acaba sendo rompido, porque até ontem o seu João era maravilhoso, pagava todas as contas.
a partir dessa safra frustrada, seu João virou uma pessoa péssima. E não é só um problema financeiro, há um problema também da autoestima. Nos municípios pequenos, a pessoa se frustrou, quebrou, e aí isso é o caos, né? Porque a família toda sofre com isso. Então, eu diria para vocês, nós temos que ser muito profissionais. O seguro não tem como ele não estar dentro do custo da lavoura. O fornecedor do crédito não tem como fazer um crédito também simplesmente com um seguro qualquer. Eu acho que precisa conhecer muito mais a lavoura. E aí, vale para a Cátia, vale para o Cláudio, a questão lá da personalização. O seguro vai entrar para esse desenho. Ele vai entrar para esse desenho. Por quê? Porque não, hoje se faz pela média, né? Muitas vezes se usa a média IBGE para calcular produção e produtividade da lavoura. Mas, como a gente sabe, a média é burra, porque existe produtor top de linha cabeça e produtor cola. Então, nesse meio é a média. E aí, o bom produtor que produz bem, que tem toda a tecnificação, que faz investimento, ele acaba sendo muitas vezes prejudicado. Então, eu só queria deixar para vocês isso, que para mim faz todo sentido um crédito ter seguro sempre. E, à medida do possível, com mais informações para que o preço do prêmio seja mais justo possível. Legal. Aproveitar que a gente está falando um pouco de custo, né? Eu trouxe aqui, separei uns dados, vou pedir para a gente colocar aqui na tela, que traz o prejuízo no campo, né? Até entre 2013 e 2022, só para a gente ter uma ideia, né? Esse estudo, esses dados são da Confederação Nacional dos Municípios e, assim, mostram que os extremos climáticos geraram perdas de quase 300 bilhões de reais, para ser mais exata, 287 bilhões, né? Mas, ó, dá para ver que a estiagem causou 86% das perdas agrícolas, ou seja, 186 bilhões de reais em menos de 10 anos, né? Vamos deixar isso bem claro. E as chuvas ocasionaram perdas de 14%, ou seja, 30 bilhões de reais. E o Rio Grande do Sul, de fato, foi o estado mais prejudicado, né? Então, assim, são valores muito grandes, né? São valores, assim, muito expressivos. E eu queria puxar esse gancho que o Paulo estava falando e perguntar para vocês, falar um pouquinho sobre a questão de subvenção, né? A Cláudia não, Kátia, eu tô confundindo o nome de vocês, gente. A Kátia falou do pré-custeio, né? Do crédito tá liberado junto com o seguro. Eu queria entender um pouco como é que funciona. Eu sei que o governo federal, ele sempre anuncia uma subvenção, né? Esse ano saiu agora em abril uma subvenção anunciada de cerca de R$1 bilhão, né, para custear todo essa produção agrícola brasileira, né? O que dá para dizer do que já foi feito até agora, né? Kátia, a gente estava falando também um pouco antes da nossa conversa oficial aqui, que para algumas culturas já quase não tem mais o valor de subvenção, né? Como é que fica isso? Como é que é a relação dessa subvenção do governo com o que o produtor de fato consegue usar para contratar o seguro? Até pensando nisso que o Paulo trouxe, que muitas famílias, em uma quebra de safra, acabou com o patrimônio da família, ela não teve como se recuperar. Queria que a gente falasse um pouco sobre isso. O seguro agrícola, ele é acho que o único seguro que ele é subvencionado. Então, que o governo, ele participa com parte do valor do seguro, que é realmente para incentivar o produtor a contratar o seguro. Então, essa participação, ela varia de acordo com a cultura, mas é entre 20% e 40% do custo do seguro, o governo paga para o produtor. Então, ele arca com esse custo, realmente para o seguro ficar mais barato e o produtor conseguir comprar o seguro, conseguir adquirir o seguro. Ao longo dos anos, a gente vê uma evolução bastante grande em termos de subvenção. Então, os recursos, eles aumentaram. Hoje, existe uma divulgação por parte do Ministério da Agricultura muito maior também em relação à subvenção. Então, esse aculturamento do produtor em relação ao seguro, o governo ele participa muito e ajuda muito nessa divulgação. Ainda, claro, é um projeto em evolução, então a cada ano se evolui mais e a cada ano se adapta melhor ao processo de contratação e o processo de empenho da subvenção. O que a gente vê
ano após ano, é que a contratação do seguro ela é diretamente proporcional à subvenção. Então, em anos onde se tem uma subvenção menor, existe uma contratação de seguro menor. Em anos onde você tem um valor maior de subvenção, existe uma contratação de seguro maior também. Então, quanto mais o governo libera em termos de verba, mais se contrata seguro. E é importante falar também que alguns estados também participam de parte do prêmio do seguro para o produtor. Então, existe a subvenção federal e em São Paulo existe o programa estadual de subvenção e no Paraná também existe o programa estadual de subvenção. Então, eles se acumulam. Então, para o produtor, no bolso do produtor, essa é a realidade, acaba ficando mais barato adquirir. Então, incentiva o produtor a adquirir o seguro. Então, acho que eu queria complementar, acho que a Kátia tocou num ponto muito importante, né? A gente precisa entender que o risco, né, na agropecuária, ele é um risco correlacionado. Então, quando ele acontece, ele não pega uma propriedade isolada aqui e outra no outro município, né? Ele, quando acontece, acontece toda numa região, né? Então, todos os produtores daquela região normalmente são afetados. Então, essa natureza catastrófica do risco, né, exige que a gente tenha, né, mecanismos, né, para incentivar a contratação de seguro e viabilizar o seguro, né, para essa cadeia. Tá? Então, a gente tem aí falhas de mercado, né, nesse segmento. Então, o governo precisa, né, ajudar, né, e aqui no Brasil ele ajuda através desse programa de subvenção, né, para reduzir o valor do prêmio, né, e viabilizar a contratação. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante e fundamental, né, para o crescimento do setor. Né? A gente não pode prescindir de um apoio governamental, né, para que o seguro agrícola cresça e é assim que acontece, né, ao redor do mundo. Então, não poderia ser diferente no Brasil, até porque a gente tem uma agricultura tropical aqui, que inclusive está sujeita, né, a fenômenos climáticos aí mais adversos. E esses programas de subvenção, como a Kátia mencionou, né, estão sendo promovidos por alguns estados também, e inclusive municípios. Né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem municípios que têm programas de subvenção também. Eu acho que essa é uma ideia que a gente precisa irradiar para outros estados, para o Rio Grande do Sul, né? Para outros estados terem também os seus programas de subvenção, né? E até os municípios, né? Porque o município tem interesse também, né, de ajudar os seus produtores ali, porque a economia local é justamente dependente desses produtores. Né? Então nós temos, eu acho que 6 ou 7 municípios, né, que tem programas de subvenção municipal, e isso ajuda muito o produtor, porque ele conta então com uma subvenção federal, uma subvenção estadual e mais uma subvenção municipal. Então, em alguns casos, aqui pegando o exemplo de Mogi das Cruzes, né, que é um município perto do estado da cidade de São Paulo, o produtor tem uma subvenção que pode chegar a 90%. Né? Então isso ajuda muito o produtor a contratar o seguro. Então acho que esse tipo de política a gente precisa incentivar e irradiar para as outras localidades. Concordo, e isso ele traz muito também, esse incentivo, ele funciona, ele é bom para a economia local, né? Então o governo ele não está tendo um custo, ele está tendo uma economia no caso de uma catástrofe, ele deixa de liberar recursos emergenciais em casos catastróficos, porque ele antecipou isso em forma de subvenção. Então pensando em termos econômicos, é bom para todas as partes. Exato, acho que ninguém perde. Exato. Pois Oi, não, Paulo? Só para corroborar com a Kátia e com o Cláudio, imagina o seguinte, transformando isso em números, tá? Uma apólice de seguro que o produtor rural teria ali um custo de R$10.000. Vamos falar em termos efetivos. R$2.500 no soja, por exemplo, ele não precisa pagar, porque essa é a subvenção do governo federal. Olha o que o Cláudio trouxe para nós, sobre Mogi das Cruzes. Isso é som de violino para os ouvidos, né? Óbvio que o produtor tem que fazer a sua parte, mas o governo, seja ele federal, estadual e municipal, realmente tem que participar. Eu lembro que desde 2017 nós já, em termos de planejamento estratégico dentro do sistema das cooperativas, nós visualizávamos o governo brasileiro saindo fora da questão de recursos obrigatórios
com recursos como subsídios, né, importantes, e entrando no modelo americano. Qual que é o modelo americano? Muito mais subsídio à segurança e não ao crédito da produção. E isso é o que está acontecendo aqui no Brasil. E que bom que veio, só que eu quero crer que o governo federal poderia participar mais disso tudo, que a maior fatia também da produção, ela fica na esfera federal. Então vamos lá, quando o governo anuncia, Kátia, que vai ter lá uma subvenção de 1,5 bilhão, e aí todo mundo bate palma, e aí eu vejo, mas qual que era a necessidade? É muito maior que isso, e a Kátia bem falou, à medida que a subvenção, que tem limite para a subvenção, automaticamente o seguro também acontece. Por quê? Porque o produtor se sente também apoiado, né? Porque, opa, tem subvenção, posso participar, mas eu vou participar com um incremento menor. Tudo certo. E isso, gente, faz parte, e vai fazer parte, já deveria estar fazendo parte da cultura do produtor, né? Então, eu vejo assim, existe sim um desenho, que o Brasil está muito próximo ao modelo americano, que é tirar o pé do subvencionamento do custo do crédito rural como recurso obrigatório, e sim fazer um aporte maior na questão do subvencionamento, que isso vai fazer toda a diferença. E vamos lá, né? Sem muito paternalismo, o produtor também não precisa disso, cada vez ele precisa estar melhor, precisa estar mais tecnificado, e o seguro também não vem para ser pro forma, o seguro vem para segurar aquilo que realmente precisa, com os riscos, é um negócio. A Kátia pode falar também bem da questão do repasse, na verdade, assim, cada seguradora, ela tem uma resseguradora por trás. Então, é um negócio. A resseguradora também vai fazer o cálculo dela, se ela vai participar mais ou menos. É um negócio. Então, gente, a gente não pode ser hipócrita e pensar assim, alguém vai pagar essa conta. Não, o governo tem que investir por quê? Como bem falou o Cláudio, porque o consumo nas comunidades eram tributos, eram impostos. Se não tem a originação, não vai ter, por conseguinte, os impostos gerados. Então, é um efeito em cascata. Não pense que o governo é bonzinho, não pode, não é por isso, tem que ser viável. Então, eu vejo assim, que é uma mão de via dupla, mas sim, o governo precisa participar para poder essa cultura ser realmente enraizada em todo o setor. Ó, eu peguei mais alguns dados aqui, estou na minha colinha, mas a gente pode colocar na tela também. Aqui, ó, para o seguro rural de 2022, foram, segundo os dados da Confederação das Seguradoras, tá? Da CNSEG, 13,4 bilhões foram os prêmios, ou seja, né, o que foram arrecadados, que os produtores, né, pagaram para ter o risco coberto. E foram 10 bilhões de indenizações. Só que se você considerar, né, o que foi liberado de subvenção, 1 bilhão do governo, né, para 13 bilhões de prêmios, que a subvenção vai no prêmio, né? Ela faz parte do prêmio que é pago para a seguradora. Realmente é um valor, assim, muito, muito diferente, né? Falta um pouco aí, só para a gente ter uma noção. E desses 13 bilhões, tá, gente? 47% são do seguro, foram direcionados para o seguro agrícola, só para a gente ter uma noção de outros dados também do seguro. Isso. A subvenção, ela é para o seguro agrícola, né? Então, ela é específica para o seguro agrícola. E a gente vê um crescimento grande de subvenção ano a ano e cada vez mais uma divulgação maior em relação à subvenção. Então, o MAP se aproximando cada vez mais desse tipo de mercado, incentivando realmente a contratação de seguro. Eu queria só fazer um parêntese, né? Porque a gente teve uma evolução considerável de recursos, né, em valores nominais, né? Se a gente trabalhar com valores reais, né, a gente vê que é preciso fazer muito mais pelo seguro, né? Acho que esse é um ponto para destacar. E outro é que o custo de produção aumentou muito, né? Então, assim, o produtor está desembolsando um volume de recursos muito maior por área, por hectare, né? Então ele está exposto a um risco maior.
E o valor dos prêmios é um percentual sobre esse valor, né? Então a gente precisa, né, acompanhar, né, vamos dizer assim, o crescimento do setor, inclusive os investimentos dos produtores em tecnologia, né, para, enfim, conseguir abranger um número maior de produtores. É importante destacar também só que a subvenção ela não é para todas as operações. Nós temos grande parte das operações agrícolas, eu acho que em torno de 50%, né, Kátia, que não estão cobertas pela subvenção. Então, nós temos operações, né, onde o produtor não conta com nenhum tipo de subvenção. Pegando isso que você falou, Cláudio, né, dos valores para cada subvenção, que aliás não é toda a cultura que tem subvenção, né? Nesse valor de 1 bilhão que o governo, que o Ministério da Agricultura, né, anunciou que liberou esse ano, tem o seguinte, ó, 330 milhões, mais ou menos, vão ser para as culturas de inverno, né? O milho, segunda safra, trigo e demais grãos. 565 milhões para os grãos de verão, 77 milhões para as frutas, 8 milhões para a pecuária, 3 milhões para florestas e 80 milhões para as demais culturas. Então, de fato, a maior parte são para os grãos mesmo, né? Mas pensar na agricultura do Brasil faz todo sentido. Né? Faz sentido, faz sentido. Paulo, vou te agradecer muito pela sua participação. Você trouxe aqui uma visão muito rica, né? Comentários e a sua experiência muito interessante aqui para o nosso episódio. Obrigada, viu? Pessoal, prazer falar com vocês. Tá? E estamos à disposição aqui no Sul. Tá? Essa operação nossa aqui, ó, ela vai subir para Tocantins, até porque Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Paraná, até para mitigar o risco para as seguradoras que operam aqui no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá, gente. Tem muito trabalho para ser feito aí e a missão é nossa. Se alguém tem que fazer essa coisa acontecer, somos nós que estamos olhando as coisas com problemas e temos a solução nas nossas mãos. Gente, um abração para vocês. Tudo de bom. Um abraço. Obrigada, tudo de bom, Paulo. A gente também está aqui com o produtor Alfonso Sleutes, que é produtor de grãos e cereais. Ele está na cidade de Avaré, né, que fica no sudoeste paulista. Oi, Alfonso, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado ainda pela oportunidade de estar participando com vocês nesse debate, né? O intuito é sempre estar melhorando para a cadeia como um todo, essa questão do seguro, que é um ponto bastante importante, né, no cotidiano do produtor, hein? Legal, Alfonso. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né, usando seguro. Você teve um sinistro recentemente, é isso? Então, eu sou produtor, né, aqui como você mesmo disse, aí da região do Sudoeste. Minhas áreas 60% das minhas áreas são irrigadas por pivô central e faço cultivo de soja, feijão, milho, semente, né, para Bayer, Syngenta, né, também faço produção de trigo, cevada, né, algumas dessas culturas exclusivamente em áreas irrigadas, né, algumas eu ponho irrigado e sequeiro. E faço, sim, vamos dizer, eu comecei na minha atividade em 95, né, sou engenheiro agrônomo, formei em 94, comecei minha atividade em 95. E depois de alguns anos, junto com um parceiro aqui na nossa região, foi desenvolvido o seguro mais voltado para granizo. Começou na fruticultura, que é o seguro nomeado, né? Porque o seguro nomeado, a gente que é o maior risco da irrigação hoje é perda por chuva de pedra, né, por granizo, normalmente, né. A gente também tem algumas condições aí de repente por excesso de chuva, mas o granizo, o prejuízo é bem maior, né. Como acabou ocorrendo comigo aí essa última safra aí, né, peguei 15% da minha área de soja que estava pronta para colher, deu um granizo assim de moderada a alta intensidade, né, então acabou prejudicando bastante aí o rendimento dessa área, né? E você tinha seguro? Sim, o seguro, né? O seguro para granizo. Eu não gosto do seguro do multirrisco, né? Porque infelizmente as garantias de produtividade a gente acaba usando um índice de produtividade bem abaixo do que a gente tem tirado aqui. Por exemplo, aqui na nossa região de Avaré, aqui, o multirrisco pela produtividade do IBGE é na faixa de 37 a 40 sacas de soja por hectare. Porém, nos pivôs, a gente colhe 80 sacas, né? Então, se a gente tiver uma perda de 50%, né, que
que assim, não é normal uma perda de 50%, algum ano ou outro acontece, né? Então, na verdade, para a gente não serve o seguro multirrisco, né, com o índice de produtividade IBGE. E dessa forma a gente trabalha só com o seguro nomeado, né, para granizo, e no trigo a gente usa também para granizo e geada, que é uma já tem perdas severas já também, né? Quando Entendi. tem a geada forte ainda. Entendi. E desde quando que você contrata esse seguro para sua produção? Olha, a minha cultura principal que eu contrato é a parte de trigo, cevada e feijão. Isso eu já faço, acho que mais de 15 anos já que eu faço a contratação de seguros nomeado. Agora, para a soja, isso é esporadicamente, porque o valor da subvenção ele é limitado, né, também por CPF, e também tem um orçamento também reduzido, tanto o federal como o estadual, apesar de que muitas vezes o estadual tem um recurso até por um recurso um pouco mais por mais tempo, né, do que o federal, né? Então a gente acaba não contratando de soja, né, justamente porque muitas vezes não tem o recurso suficiente. Essa última safra eu acabei contratando porque o clima estava assim, bem adverso, né, e por fim acabei, né, sendo beneficiado pelo seguro, né? A gente faz para não estar usando, mas infelizmente eu tive que usar, né? E como é que foi essa experiência? Conta um pouco pra gente. De você precisar usar, né? Não querer usar, mas acabar precisando. Assim, quando a gente estava colhendo, né, uma área, né, de soja, né, e são compostos por várias glebas, ao total de próximo de 200 hectares, né, e aí que veio uma chuva de final de tarde, né, e a gente tinha iniciado a colheita dessa área e acabou, assim, alguns lugares dando uma perda de 80%, né, alguns lugares na faixa de 30%, então foi bem manchado, né, as perdas, né, mas isso ainda acabou, vamos dizer, cobrindo o custo de produção, né, o seguro acabou cobrindo o custo de produção. Eu deixei de ganhar nessa área, né, que eu tinha contratado o seguro nomeado, né, com um limite máximo de indenização de R$ 6.000 por hectare para soja, né, porém aí a gente acabou beneficiado em cima desse limite, né, a minha média de produtividade nessas áreas está na faixa de 75 sacas, 80 sacas, né? Então acabei perdendo assim vamos dizer, eu deixei de ganhar, não tive prejuízo, né, mas acabei deixando de ganhar, que pelo menos ajuda a gente a pagar as contas, né? Então, sente menos o baque, né, da chuva de pedra, principalmente numa área grande, né, de 200 hectares, não é uma área pequena, né? E o que você está fazendo? Você está adotando algum tipo de iniciativa para tentar minimizar esse risco? Tem como minimizar? Conta pra gente o que você está vendo assim pro futuro para lidar com esse tipo de risco mesmo, né? Infelizmente, assim, para chuva de pedra, a gente não tem muitas opções, né? Assim, na fruticultura, mais de 20, 30 anos atrás, eles usavam um sistema de um foguete que lançava na nuvem para dissipar um pouco a chuva de pedra quando tinha formação de chuva, de nuvens assim, de chuva de pedra. Mas, porém, a eficácia não tinha uma boa eficiência, e também foi proibido que justamente a gente está aqui numa zona aqui de linha, né, de aviões, né? Então, também por essa questão não foi deixado de usar na fruticultura, mas na agricultura nós nunca usamos. Então, não tem como você mitigar isso, né? Como, por exemplo, se você efetuar o plantio direto, você vai ter menos problema com estresse, né, veranico, né? Mas a chuva de pedra você não tem muita opção. Na verdade, o seguro é algo que é importante, principalmente nessa situação. E infelizmente a gente tem observado, né, que a gente sai de um exagero para outro, sai de um excesso de chuva, depois para uma seca, né, e aí dá, assim, pelo menos a impressão de que, pelos relatos aí, conversando com os amigos e vizinhos, né, que a perda por chuva de pedra ao longo dos anos, ela vem devagarzinho, vem aumentando, né? Entendi. O Alfonso tem uma condição diferenciada já, né? Porque ele tenta mitigar o risco aí de seca com irrigação, né? 60% da área, não é, Alfonso, se eu não me engano,
tem Sim. irrigação, e outra parte, outro risco importante, que é o de granizo, ele tenta, né, lidar, né, com um seguro de risco nomeado, né, para granizo. Então, a condição que é diferenciada já. Parabéns aí pela estratégia, né? Eu acho que isso é fundamental. Agora, eu fiquei só com uma dúvida, né? Tu dissesse que a cobertura em torno de 37, 38 sacos para soja, esse valor já é descontando o nível de cobertura, né, pelo que eu entendo. E tu dissesse que para risco nomeado consegue um nível de cobertura maior, né? Qual é o nível de cobertura que tu consegue nesse caso? Então, depende da cultura, né? E tem um limite máximo também. Por exemplo, para a soja, a gente pode fazer um seguro de até R$ 7.500 por hectare, né? Na época, como justamente por causa do limite de subvenção, eu acabei contratando a R$ 6.000 por hectare. Mas, por exemplo, a cultura do feijão, a gente pode fazer se não me engano, está próximo de 7.500, R$ 8.000 também. Trigo é menor, né? Trigo, a cultura do trigo, acho que a última vez estava em 5.500 por hectare, mais ou menos. Então, daí, por exemplo, se vier, porventura, tiver algum problema de granizo, aí o perito vem e faz a avaliação, né, de qual o percentual de perda e faz uma estimativa de perda. Lógico, se você está na fase inicial da cultura, eu tive também problema esse ano, nasceu a soja, teve uma chuva de pedra muito intensa, aí nessa situação tem algumas seguradoras que permite você, até na fase inicial de tromba d'água, então fui indenizado em 2 áreas também para fazer o replantio. Então daí, e aí você ainda, nessas glebas ainda tem um acesso ao seguro se vier um granizo futuro. Então, esse ano eu tive 2 situações, que eu tive tromba d'água na emergência, que eu tive que fazer o replantio, não era uma área tão pequena assim, eram uns 80 hectares, e a chuva de pedra que já pegou na fase final, que eu estava colhendo, né, e daí já pegou uma área maior de 200 hectares. Então, aí a gente faz o valor em reais por hectare, né, a garantia. Já o multirisco já é em sacas por hectare. 38 sacos, daí normalmente tem 10% da franquia, então você vai começar a receber quando você vai colher abaixo de 35 sacas por hectare. Né? O conceito dos produtos, eles são distintos. O multirisco, a gente trabalha muito com nível de cobertura, que é um percentual em relação às sacas, e o de risco nomeado é uma franquia. Então, para soja, entre 5% e 10%. É como se fosse um nível de cobertura de 90% a 95%. Então, para o produtor que irriga, realmente não faz tanto sentido ele ter um produto de risco nomeado, faz muito mais sentido ele ir por um produto de multirisco, faz muito mais sentido para ele ir para um produto de risco nomeado e com essa personalização. Então, as culturas de inverno, onde você consegue colocar o granizo mais a geada, para as culturas de verão, onde não se tem tanta geada, só o granizo, e consegue adaptando os produtos para a maior necessidade dos produtores. E daí também é o entendimento de cada perfil do produtor. Esse produto, ele não é um produto adequado para o Paulo, por exemplo, um produtor do Rio Grande do Sul, onde não faz a cultura irrigada. Sim. E, Alfonso, uma outra dúvida que eu fiquei aqui, você falou de várias culturas diferentes, né? Como que você decide fazer o que impacta, na verdade, o que faz você decidir por qual cultura você vai fazer naquele momento, né? Até porque você falou, teve caso de replantio, teve caso de que estava já no fim da colheita. O que faz você escolher qual a cultura que você vai plantar no espaço que você tem disponível? A gente trabalha com rotação de cultura, né? Plantio direto, então para que algumas áreas todos os anos vão soja, por exemplo, a área de sequeira que a gente não tem muita opção. A cultura, por exemplo, do feijão na área de sequeira é um risco muito grande, então a possibilidade de perda de produtividade é muito elevada. Então a gente, por exemplo, nas áreas de pivôs, né, a gente chega a fazer até 5 culturas comerciais em 2 anos. Porém, eu não posso ficar plantando só feijão, né? Eu preciso ter uma variedade grande de culturas
porque senão vai me levar no nível de doença de solo, e, né, então acaba, você a curto prazo, você acaba, vamos dizer, perdendo em limites de produtividade, né, por questão de doenças, nematóides, pragas e tudo mais. Então, e a cultura, assim, que é o meu carro-chefe que eu faço seguro é o feijão, que é uma cultura de risco maior. Se tem uma chuva de pedra, a perda dela é maior, né, do que a soja, né, principalmente no momento da comercialização, né, e o trigo para geada também, né, que ela afeta bastante a qualidade também do trigo e também derruba muito a produtividade, dependendo do grau da temperatura, né. Um outro ponto interessante, um ponto importante também da subvenção, porque hoje a gente sabe que o limite do governo para subvenção é pequeno. E a partir do momento que a gente usa o seguro nomeado, a gente está sendo mais, aproveitando esse recurso realmente para o que precisa, e numa quantidade, num valor menor, porque se a gente fizer um nomeado, vamos dizer, um multirrisco para a área irrigada, né, eu estou fazendo uma cobertura, estou pagando um valor alto, né, de seguro por uma questão de seca, que eu não vou ter, né, então o seguro nomeado acaba, vamos dizer, aproveitando melhor o recurso aonde tem que ser destinado, né, e aí mais pessoas conseguem ter acesso a esse recurso, né? Entendi. Eu posso fazer uma pergunta, aproveitar aqui para o Alfonso. O Alfonso faz uma boa gestão de risco, né, a gente percebe, e imagino que aí na tua região, né, os produtores também contratem bastante seguro, né? Mas há uma queixa também quanto ao seguro. Eu queria ouvir de ti, se possível, né, qual é a percepção aí dos produtores a respeito do seguro? E de que maneira, né, tu imagina que a gente pode fomentar mais o seguro para que mais produtores contratem, né? Qual é a tua visão a respeito disso, né? Já que tu utiliza o seguro e ele é importante para ti, como tu mesmo mencionaste, ele te evitou perdas, né? Eu acho que o seguro está aí para isso, não é para o produtor ganhar, né? É para ele realmente não ter a perda, aquela descontinuidade na receita, né, e se manter na atividade, né? Então, diante disso, qual é a tua visão aí a respeito do fomento ao seguro? O que a gente precisa fazer mais, né, para massificar o seguro? Assim, eu tive um momento que eu tive um problema com o seguro, né? Inclusive eu critiquei bastante o banco. O que aconteceu? Em áreas, quando você faz por exemplo, um financiamento, um custeio para você fazer um plantio de uma soja, qualquer cultura que seja, quando você está fazendo um custeio com um valor abaixo de R$ 300.000, na faixa até, se não me engano, R$ 340.000, o banco te obriga a contratar o seguro. Ok, acabei contratando, teve uma gleba lá, acabei contratando. Porém, eu tive problema, e era o seguro multirrisco. Eu tive um problema grande de quebra de safra, porque teve um período muito pouca chuva, né, num período de 3 meses. Aí eu entrei com um pedido no banco, aí o banco me disse que não ia estar cobrindo, porque a minha área eu deveria estar plantando 3 anos já, e ali era o segundo ano que eu estava plantando. Porém, na hora de eu contratar, eles me falaram isso, e nem poderiam ter contratado uma situação dessa. Então, é dinheiro, recurso que a gente acabou, vamos dizer, o governo gastou recurso com subvenção, eu gastei recurso, e não fui, e não pude usar dessa ferramenta. Então, inclusive, até recentemente eu passei por uma situação parecida, né, porque hoje eu já não contrato mais se tiver essa situação. Mas aí o banco já não estava contratando, quer dizer, precisou acontecer um erro, né, talvez o problema não só de um produtor, de outros produtores, mas é uma questão lógica, né, é questão de pensar um pouco, né, então numa situação dessa, pode ser que com pequenos produtores, eu acredito que a questão dos problemas de seguros esteja bastante atrelados ao pequeno ou médio produtor. Porque, assim, os relatos que eu tenho com outros amigos que fazem seguro nomeado, principalmente uma outra cultura que o pessoal usa bastante também é o algodão, sim, nós não tivemos problemas assim de mesmo na definição de valor de indenização, quando não é 100%, né? Eu não lembro do pessoal estar reclamando, né? Teve algumas situações que acontecem também,
Por exemplo, se não me engano, no trigo, no multirrisco, quando tem muita chuva, você tem muita perda de qualidade. Então, que nem, por exemplo, pega a cultura também do feijão. Você tem a cobertura da cultura do feijão até o momento pré-colheita. Aí, normalmente, a colheita do feijão, a gente entra com uma máquina, corta o pé de feijão e deixa enleirado para colher. Se esse feijão tomar bastante chuva depois que eu fiz o corte, ele já não tem cobertura mais. Então, daí eles falam que a cobertura já é um outro tipo de seguro. Então, mas na verdade eu não colhi ainda, a lavoura está no campo ainda, né? Então é uma situação mais está atrelada à questão de multirrisco, né, na questão do multirrisco do que no nomeado. E eu acho que uma das grandes reclamações dos produtores também deve ser a questão da produtividade, né? Porque já tive outras situações que eu tinha seguro de trigo em área de sequeiro, que eu também parei de plantar trigo em área de sequeiro, justamente por causa do risco, que o seguro nomeado lá, o seguro multirrisco, me cobriu, sim, 25 sacas por hectare, né? É uma produtividade muito abaixo, né? Não cobre o custo de produção. Eu acho que a bronca está mais relacionada nessas situações aí, né, com produtor que usa alta tecnologia, porque para quem vai plantar para produzir 40 sacas de trigo, ele vai usar uma tecnologia, o custo é para 40 sacas de trigo, mas aí depende do produtor, como a região nossa aqui, eles vão para plantar, para colher 70, 80 sacas de trigo por hectare. Então eles usam tecnologia, usam mais adubo, usam semente certificada, fiscalizada, né, aplicam mais fungicidas de forma preventiva, né? Então o custo também é maior, né? Então nessas situações acho que é o que está o desentendimento entre o produtor e a regra do seguro, né? Falta explicar, de repente, um pouco melhor como é que funciona, o que seria adequado a cada caso. Na verdade, um dos grandes desafios do seguro é conseguir abranger o Brasil inteiro, um território muito grande, e todos os perfis de produtores também, né? Então você tem desde o pequeno produtor, que foi muito bem falado, aquele que vai produzir ter uma produtividade menor e fazer um investimento menor na lavoura dele, até um produtor de alta tecnologia, onde o investimento dele vai ser muito mais alto, para ter uma produção também muito mais alta. Então, conseguir olhar para cada produtor de forma individualizada, considerando os riscos da lavoura dele e considerando o perfil dele, acho que hoje é um dos grandes desafios de todas as seguradoras. Queria agradecer muito a sua participação aqui, Alfonso, por ter compartilhado com a gente as suas experiências, né? Tanto como produtor, com o uso do seguro. Muito obrigada pela sua participação. Opa, obrigado e tenham um bom dia também, né? E estou à disposição, né, para vir, se vocês quiserem vir no campo conhecer a nossa realidade, seria ótimo também, né? Legal, muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado, Afonso. Obrigado. Bom, queria perguntar para vocês agora, Kátia e Cláudio, falar um pouquinho de como que é a diferente produção agrícola, né, conforme as regiões e os estados do país, porque a gente vive num país continental, né? A gente trouxe 2 exemplos de produtores, um que está no sudeste e o outro que está no sul, com produções diferentes, né, produtos diferentes e até a contratação diferente também do seguro, né? Queria que vocês falassem para a gente um pouquinho o que vocês veem dessas diferenças regionais e como que isso impacta no próprio seguro, né, na contratação. Quem quer começar? A gente vê, cada região do Brasil, ela já existe uma aptidão agrícola de cada uma delas. Então, pegar o estado de São Paulo e de Minas Gerais, existe uma área bastante considerável de café. Os grãos que estão espalhados por todo o território nacional, as frutas também, com uma área em São Paulo, com uma área no Rio Grande do Sul e uma área no Nordeste. Então, esse entendimento de qual é a aptidão agrícola das regiões e quais os riscos que cada uma das regiões elas estão sujeitas. Então, essa diferença, esse olhar, ele é fundamental. Quando a gente pega um produtor do Rio Grande do Sul, só para a gente ter os extremos, ele está muito sujeito ao risco de geada, por exemplo. Quando a gente pega um produtor do Mato Grosso, o risco de geada dele ele é muito menor, porque não ocorrem geadas frequentes na região.
Você pega um produtor do Piauí, o risco de geada dele está menor ainda. Então, esse entendimento da particularidade e a gente conseguir olhar para um seguro de uma forma geral, mas olhando para cada produtor individualizado é importante. Porque apesar de ser a mesma cultura, não é por ser a mesma cultura que ele tem que ele é igual em todas as regiões. Então, o produtor que irriga, o produtor que não irriga. Então, esse olhar individualizado acho que é um dos grandes desafios. Sim, sim. É porque os fenômenos meteorológicos acontecem também em épocas distintas, né? Então, um granizo, por exemplo, numa fase vegetativa, né, que a planta está sem frutos, por exemplo, não traz maiores problemas, eventualmente, né? Em outra região pode pegar a fruta pronta para ser colhida, né, e vai causar um dano maior. Então, essa particularização em função da região, da condição climática, tem que ser levado em consideração, né? Eu acho que aí que está o desafio, né? Como o Brasil tem dimensões continentais, a gente tem uma gama enorme de culturas, né? Atividades agrícolas e pecuárias também, né? Com climas distintos, né? Então a gente precisa fazer essas adaptações regionais, né? Para poder levar coberturas de seguro, né? Customizadas, né? Para os nossos produtores. E essas diferentes culturas também acabam trazendo um equilíbrio para a carteira, né? Quando tem, por exemplo, muitas perdas, igual aconteceu nos últimos anos, né? Como que isso também impacta nesse equilíbrio do risco? Sem dúvidas. Acho que isso dá para ver muito claramente na última safra de verão, onde a gente pega o Rio Grande do Sul, que teve uma perda severa, e o Mato Grosso com uma superprodução. Então, essas diferenças, elas trazem esse equilíbrio para a carteira. O entendimento também dos fenômenos meteorológicos que são previsíveis, né? Também é importante. Então, a gente sai de uma laninha e começa a entrar no ano de El Niño. Então, isso traz uma característica climática diferente. Então, o produtor está atento, o produtor acompanhar, e as seguradoras também é importante. Isso faz o custo do seguro também ser menor. Nem sempre, mas também não cresce? Como é que fica isso? A gente não costuma avaliar o seguro agrícola por um período de tempo muito curto, porque o seguro agrícola, ele por si só, já é um seguro catastrófico. É uma característica do seguro agrícola ser um seguro catastrófico. Então, é analisado muito mais um período maior para a gente chegar em modelos de taxa, em modelos de produtividade, até para fugir dos extremos. A gente não pode taxar o Rio Grande do Sul pela última safra, porque se a gente pega os últimos 10 anos, não é a realidade. Também a gente não pode pegar o Mato Grosso pela última safra, porque se pegar você acaba beneficiando. Então, as seguradoras, elas tentam diluir isso num período maior, até para trazer uma sustentabilidade para o seguro, para ele poder ser sustentável. Sim, e diluir também nas regiões, né, geográficas, né, porque é um princípio importante do seguro, é o mutualismo, né? Então a ideia é que todos paguem um pouco, né, para a gente ter recursos para indenizar aqueles produtores, né, onde houver um sinistro maior, né? Então essa questão do mutualismo é fundamental também para o equilíbrio das carteiras e para a expansão, né, do seguro. Entendi. Para a gente encerrar aqui, queria que vocês falassem, para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, quais são as principais, assim, dicas para contratar o seguro adequado, né? Até pegando esse caso do que o Alfonso trouxe, né? Que ele teve algum problema ali na contratação, que não falaram que estava na data exata, né? O que o produtor não pode deixar de prestar atenção para contratar o seguro adequado à situação dele? O que precisa ficar de olho? Acho que ele tem um entendimento dos principais riscos que ele tem, fundamental, ninguém mais do que o produtor para conhecer a lavoura dele. E hoje existe o papel do corretor de seguro. O corretor de seguro, ele conhece os seguros de todas as seguradoras, da maioria das seguradoras, e consegue explicar para o produtor de uma maneira de fácil entendimento o que está coberto, o que não está coberto, aonde ele precisa acionar o seguro, quando ele não precisa acionar o seguro. E ele faz esse trabalho de consultoria, não só na contratação, mas durante todo o período que o produtor tem o seguro. Então, poder contar com o corretor de seguro é fundamental. Hoje, os seguros, eles não são padrões. Então, cada seguradora trabalha com um modelo distinto e até com vários modelos para
para soja, por exemplo, existem 3, 4 tipos de seguro para essa cultura. Então, poder contar com um corretor de seguro é o mais indicado. Eu concordo com a Kátia, eu acho que essa assessoria técnica é fundamental para o produtor, né? Nós temos seguradoras com diferentes produtos de seguro, então às vezes é o mesmo seguro para soja, multirrisco, mas tem particularidades específicas dependendo da seguradora. E nós temos riscos excluídos, né? Temos coberturas distintas, então o produtor precisa ficar muito atento, né, ao que está na apólice de seguro dele, para ele saber se ele tem direito ou não à indenização, o que ele tem direito, né, e o que ele precisa fazer, inclusive para acessar aquela apólice se ele tiver uma perda, né. Os produtores têm que fazer uma comunicação rápida do sinistro, né, caso eles tenham, por exemplo, um evento meteorológico ali que afete a produção. Se o produtor não fizer essa comunicação tempestiva, ele pode perder o direito dele, né, à indenização. Então tem que ler o clausulado, tem que ter as informações necessárias, e eu acho que essa assessoria técnica do corretor é fundamental, né, para ele dirimir todas as dúvidas no momento da contratação, né. Nós cansamos de ver, infelizmente, produtores, né, que depois se depararam com determinadas questões, né, da apólice que não tinham percebido, enfim, eles acabaram perdendo a indenização. Então, o momento da contratação é fundamental, dirimir todas as dúvidas, né, para fazer uma contratação segura. Mas aí, muitas vezes, a contratação também está atrelada ao crédito, né? Que ele compra o crédito e tem o seguro junto. Como se informar nesses casos? Tem algum caminho das pedras assim que eles podem seguir para evitar algum tipo de problema na frente? A comercialização, quer dizer, a aquisição desses produtos, ela é conjunta, tá? Mas os instrumentos são distintos. Tá? Então, cada um tem as suas particularidades. Então, tem um contrato de crédito, né, que tem ali as suas regras, e tem uma apólice de seguro, né, onde tem as regras do seguro. Tá? Então, embora ele contrate junto, às vezes na mesma instituição, né, são produtos separados. Né? Cada um tem as suas especificidades. Então tem que olhar bem cada um separado como que funciona. Exatamente. E uma última perguntinha ainda dentro desse ponto, para acessar a subvenção, tem algumas datas que eles também precisam ficar atentos, né, de liberação do crédito, ou do plantio mesmo de determinada cultura? Como é que funciona? Quem acessa a subvenção é a seguradora, então a seguradora faz esse intermédio entre o produtor e o governo federal e o estadual. Cada ano é divulgada uma regra, mas quem faz toda essa comunicação acaba sendo a seguradora e não o produtor. Entendi, mas aí, por exemplo, se ele fizer algum tipo de plantio fora da época que o governo, né, estipulou para acesso à subvenção, como é que fica nesse caso? Como que ele faz para acessar esse tipo de informação? Ele vai direto na seguradora perguntar? Como é que isso? Na verdade, o produtor ele precisa seguir algumas regras, mas uma das informações das exigências é o plantio dentro do zoneamento agrícola. Mas o zoneamento agrícola, ele é um instrumento agronômico, ele não é financeiro. Então, é onde é o período mais indicado para que aquele produtor tenha o maior rendimento da lavoura dele. Então, ele acaba avaliando os aspectos agronômicos do município, da região, da semente, etc. Fechou, então, gente, muito obrigada. Eu queria agradecer a presença aqui de vocês, né? Vocês trouxeram todos esses esclarecimentos, toda essa conversa com os produtores também. Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada, Kátia. Eu que agradeço. Obrigado, Jamília. Obrigado, Kátia, pela conversa. Foi muito enriquecedora. Obrigado. No programa de hoje, nossos convidados explicaram como é que funciona o seguro rural, especificamente o seguro agrícola, né? Como ele serve para mitigar os impactos dos extremos climáticos que estão afetando o país. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa aqui nos comentários o que você achou desse tema. Aproveita e se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então vai lá seguir a gente na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção de Mariana Chimojo e Gabi Fernandes, a coordenação é de Diego Maia e o roteiro e a apresentação são de Jamile Neiro. Até o próximo episódio. Faça um bom negócio para o seu negócio. Seguro empresarial da BB Seguros. Mais tranquilidade para a sua empresa a partir de R$ 28,33 por mês. Saiba mais em bbseguros.com.br.